Maurice Theriot, um agricultor de uma pequena cidade do estado do Maine, nos Estados Unidos, nunca poderia imaginar que sua vida seria marcada por eventos tão perturbadores e sobrenaturais. O que começou como uma existência simples e rural logo se transformou em um pesadelo indescritível, culminando em um dos exorcismos mais intensamente documentados pela Igreja Católica. Este caso trouxe à tona questões sobre os limites entre a saúde mental e a presença de forças malignas, deixando uma marca indelével na história dos fenômenos paranormais. O exorcismo de Maurice Theriot revelou uma luta feroz entre o bem e o mal, e sua vida foi consumida por uma batalha espiritual que parecia não ter fim. Maurice nasceu em uma família disfuncional, e desde cedo, sua infância foi marcada por eventos de abuso e violência. Seu pai, um homem violento e abusivo, foi uma figura que deixou cicatrizes profundas no psicológico de Maurice. O pai dele não apenas maltratava a família, mas também estava envolvido em práticas ocultas, algo que o jovem Maurice presenciava desde muito cedo. Essas práticas foram posteriormente apontadas como um possível gatilho para os fenômenos demoníacos que viriam a assombrar sua vida. O ambiente sombrio e de crueldade que Maurice enfrentou desde pequeno já plantava sementes de algo muito mais sinistro. Conforme Maurice crescia, ele começou a apresentar sinais incomuns que, à primeira vista, pareciam ser relacionados a algum tipo de distúrbio psicológico. Ele sofria de explosões de raiva inexplicáveis, mudanças abruptas de comportamento e episódios de amnésia. Sua família, incapaz de lidar com o crescente desequilíbrio emocional de Maurice, começou a perceber que algo estava muito errado. À medida que esses episódios se tornavam mais frequentes, começaram também os relatos de fenômenos estranhos ao seu redor. Objetos movendo-se sozinhos, ruídos inexplicáveis e uma atmosfera de opressão que parecia seguir Maurice por onde ele ia. No entanto, foi quando Maurice atingiu a vida adulta que os sinais de possessão demoníaca começaram a se manifestar de maneira aterradora. Ele passou a exibir força sobre-humana em momentos de crise, agindo com violência e, por vezes, ferindo a si mesmo e aqueles ao seu redor. As pessoas que conviviam com ele começaram a notar mudanças físicas estranhas, como o aparecimento de estigmas em seu corpo, feridas que apareciam sem explicação, muitas vezes lembrando as marcas da crucificação de Cristo. Em alguns momentos, testemunhas disseram que cortes apareciam em sua pele espontaneamente, sangrando de forma assustadora, como se fossem causados por forças invisíveis. Os fenômenos sobrenaturais se intensificaram de forma exponencial. Maurice começou a falar em línguas desconhecidas. Em várias ocasiões, aqueles ao seu redor relataram que sua voz mudava, assumindo tons profundos e ameaçadores, como se múltiplas entidades estivessem dentro dele. Ele também passou a ter lapsos de memória que duravam horas, períodos em que ele não conseguia se lembrar do que havia feito ou dito. Durante esses episódios, seu comportamento era completamente diferente, agressivo, descontrolado e aterrorizador. Em meio a essa espiral de eventos sinistros, Maurice finalmente buscou a ajuda da Igreja Católica, depois que suas tentativas de tratamento médico falharam em trazer qualquer alívio. A situação de Maurice chegou aos ouvidos do famoso casal de investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren, conhecidos por seu envolvimento em inúmeros casos de possessão e atividades paranormais. Após uma série de encontros com Maurice, os Warren rapidamente perceberam que estavam lidando com algo muito além de um distúrbio psicológico. Lorraine, que se considerava uma médium, afirmou ter sentido uma presença demoníaca ao redor de Maurice, algo que ela descreveu como pura maldade. Foi então que a Igreja Católica autorizou um exorcismo formal. O caso de Maurice Theriot foi cuidadosamente documentado, com gravações de áudio e vídeo de algumas das sessões, tornando-se um dos exorcismos mais bem registrados pela Igreja. O padre Robert M. Sekena, um dos responsáveis pelo ritual, descreveu o caso de Maurice como um dos mais assustadores de sua carreira. Durante o exorcismo, Maurice exibia comportamentos que desafiam qualquer explicação racional. Ele começou a cuspir uma substância desconhecida, semelhante a sangue, de maneira contínua, mesmo sem apresentar ferimentos visíveis. Sua voz mudava drasticamente, passando de gritos desesperados a risadas macabras que ecoavam pelos cômodos, criando uma atmosfera de puro terror. Em uma das sessões mais impactantes, testemunhas afirmaram que Maurice levitou da cadeira em que estava amarrado. Seu corpo, rígido e com os olhos revirados, flutuava de forma antinatural, como se uma força invisível o estivesse suspendendo. O fenômeno chocou todos os presentes, incluindo os padres e os assistentes, que já estavam acostumados com o inexplicável.
Durante os momentos mais críticos do exorcismo, feridas em forma de cruz apareceram em seu corpo, gotejando sangue enquanto ele gritava e se contorcia de dor. Apesar de toda a resistência demoníaca, o exorcismo finalmente conseguiu enfraquecer as entidades que atormentavam Maurice. Mas o final dessa história não foi de alívio e redenção completa. Embora Maurice tenha experimentado um período de calmaria após o exorcismo, os demônios que o possuíam nunca o deixaram totalmente em paz. Ele continuou a lutar contra episódios de possessão por vários anos, vivendo uma existência marcada pela dor e pelo medo de que, a qualquer momento, as forças do mal poderiam voltar a dominá-lo completamente. O destino de Maurice tomou um rumo trágico em 1992, quando ele, em um ato de desespero, feriu gravemente sua esposa antes de tirar a própria vida. Para muitos, esse ato final foi visto como a derradeira vitória das forças que o assombraram por toda a vida, uma prova de que, apesar dos esforços heróicos dos exorcistas, os demônios que possuíam Maurice nunca haviam sido verdadeiramente derrotados. O caso de Maurice Theriot permanece como um dos mais enigmáticos e perturbadores da história dos exorcismos. A documentação extensa, as evidências físicas e os relatos das testemunhas tornam esta história uma das mais convincentes de possessão demoníaca já registradas. É uma narrativa que desafia as fronteiras da realidade e nos força a confrontar a possibilidade de que há forças além da compreensão humana. Forças que, quando despertadas, podem destruir uma vida por completo. Maurice Theriot passou de um simples agricultor a um homem marcado pelo mal, uma alma que, até o fim de seus dias, lutou contra um inimigo invisível e terrivelmente poderoso.